Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Levita. Neste momento eu estava aqui meditando na palavra de Deus. Eu estava examinando aqui a palavra de Deus e parei para pensar, raciocinar com respeito à realidade da vida, gente. Aqui no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 diz assim. Eu quero ler para você e quero que você acompanhe aí em casa também com tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e leia comigo essa passagem que é muito interessante. Eu creio que vai impactar a vida de muito, vai despertar a muito, vai orientar a muito. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. O verso 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Queridos, no dia de hoje, a gente se depara com várias situações, né? A gente vê por aí algumas igrejas, né? Pregando um falso evangelho, pregando uma falsa doutrina, coisa que na verdade na Bíblia não existe, na onde Deus fala aqui, desperta seu povo, em Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5, que há um só Deus, né? E um só mediador, um só mediador, um só intercessor, um só advogado. Existem algumas igrejas por aí que diz que tal pessoa é intercessora, tal pessoa é intercessor. Mentira! Mentira! Até quando? Até quando? Você que me assiste, que muitas vezes vive participando desse meio, você vive essa prática. Até quando? Se a minha Bíblia e a tua Bíblia nos diz e nos afirma que há um só Deus e um só intercessor, um só advogado entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. As pessoas elas pegam certas passagens bíblicas que não tem nada a ver e ficam ensinando-a por aí falsas doutrinas. Em Oséias capítulo 4, confere com a tua Bíblia lá. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Deus diz que seu povo erra porque lhe falta o conhecimento. É triste. É delicado. Mas, irmão André, como eu faço para estar na igreja verdadeira em meio a tantas? Como eu faço para servir a Deus numa igreja que prega a sua verdadeira palavra? A verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento de Deus. Porque, na verdade, no livro de Mateus capítulo 24,
O 24, o verso 11 e o 12 diz assim: o Senhor diz que surgirão falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. E isso já acontece nos dias atuais. As coisas estão banalizadas. Os falsos profetas ensinam de uma maneira errônea. Eles enganam as pessoas. É difícil, né? Mas Jesus disse assim: vós conhecereis quais são os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores, os verdadeiros ensinadores, os verdadeiros mestres, pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Se o que ele te ensinar pelas suas obras, se o que ele te ensinar estiver pregoando, estiver de acordo com a palavra de Deus, este homem ensina o verdadeiro evangelho. Se ele não ensinar de acordo com a palavra de Deus, está errado, e você está numa igreja errada, você está seguindo um caminho errado, e você está de contra a palavra de Deus. Então, quero deixar esse despertamento para você ficar ligado, porque eu participei de algumas igrejas na minha infância, alguns anos antes, né? Sou jovem ainda, né? Claro. Mas há alguns anos, uns 6, 7 anos atrás, eu participava de algumas igrejas e eu fui ensinado, de certa forma, de algumas formas, errônea. E quando eu fiz uma aliança de salvação com Cristo, ele abriu a minha visão. Cristo abriu os meus ouvidos. Passei a ouvir, passei a entender, passei a enxergar o seu verdadeiro preceito, a sua verdadeira doutrina, o seu verdadeiro evangelho. Então o que acontece, queridos? Fica aqui o despertamento para você, né? Que você possa meditar nessa passagem. Pega a tua Bíblia, pensa, medita. Porque na verdade, se você está servindo a Deus, se você quer servir a Deus, você precisa servir a Deus de uma maneira correta, né? Então Jesus diz o quê? Pelos seus frutos, Mateus capítulo 7,16. Ele diz que pelos seus frutos, pelas suas obras, os conhecereis. Se eles servem ou não, se eles são verdadeiros servos de Deus ou não. Então você vai descobrir isso como? Veja aí as igrejas que pregam e vivem conforme a palavra de Deus. Então, como nós lemos a princípio, né? Aqui, o que é que Deus diz aqui? No 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5, né? Nessa passagem ele deixa claro que há um só Deus e um só mediador, um só intercessor, um só advogado entre Deus e o homem, Cristo. Confia somente em Cristo, porque só Ele é intercessor, só Ele é advogado, só Ele pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Creia. Só Cristo pode te conduzir a Deus. Ele diz, em João capítulo 14, ele diz assim para os seus discípulos, e nos diz hoje por intermédio de sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo morreu na cruz por você, querido. Cristo, ele passou por uma grande humilhação, pagou alto preço por você. Morreu e ressuscitou para que você também tenha vida em Cristo. Deus te abençoe. Pare e pense, medite. Que Deus continue abrindo a sua mente para que você venha enxergar o caminho verdadeiro. E que Deus possa abençoar você também, que é cristão,
praticante, que muitas vezes no seu Facebook você não posta um versículo bíblico, você não faz nada para Deus, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, no colégio. Comece a despertar, porque na verdade esse é o dever do cristão. Jesus ele deu uma ordem, ele diz: ide, multiplicai-vos. Ele disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Deus abençoe você, em nome de Jesus.